Podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre bioconvergência. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. Apesar da natureza ter agido por conta própria em algumas descobertas, como no caso da penicilina, dando o pontapé inicial para a ciência, as principais inovações médicas dos últimos 2 séculos contaram com a biologia e a tecnologia trabalhando de mãos dadas. Sem isso, os resultados ficariam no papel. Mesmo no caso da penicilina, foi preciso um processo de mais de 10 anos antes do início do uso do medicamento em humanos. Para se chegar à fabricação de antibióticos e ao combate às doenças transmissíveis, houve necessidade de se aplicar recursos tecnológicos considerados de ponta para a época. Se antes a integração entre essas duas áreas já era fundamental, com os avanços recentes em genômica, engenharia molecular, computação e inteligência artificial, a necessidade de interdisciplinaridade foi escalonada para que se encontrem soluções capazes de superar obstáculos clínicos persistentes. Então, o que o mundo está vivenciando hoje não é apenas uma interação gradual, mas sim uma convergência em massa de diferentes campos da ciência. Então, Camila, o que seria esse termo bioconvergência, que é esse assunto do nosso episódio de hoje? Excelente, Laura. Então, embora a pesquisa acadêmica que combina a engenharia, a biologia e a medicina ela já exista há anos, o momento atual ele é marcado por uma aceleração significativa e pela união de novas ciências, acompanhadas, claro, por seus respectivos avanços tecnológicos. Essa revolução fomenta uma indústria multidisciplinar, baseada na sinergia entre diferentes áreas, que é a conhecida como bioconvergência. Esse conceito ele representa a conexão e a combinação de campos de estudos de uma maneira até então inimaginável. A head do programa do Einstein de Inovação em Biotecnologia, Camila Hernandes, diz que a bioconvergência traz como premissa justamente essa junção da biologia com outras áreas, outros domínios de conhecimento, como a própria inteligência artificial, o Big Data, a engenharia de materiais e a engenharia da computação. Ela explica que é quando ocorre a unificação da biotecnologia com esses outros campos de conhecimento que a bioconvergência acontece. Alguns países estão apostando na bioconvergência como uma proposta para alavancar a economia, como ocorre, por exemplo, em Israel. Empresas que conseguem unir essas expertises têm o potencial de se transformarem em deep techs, startups baseadas em tecnologias científicas capazes de resolver problemas atuais de alto valor agregado ou até mesmo de construir organizações do futuro. Agora, Jonas, existem exemplos inovadores da bioconvergência? Como é que as startups e as incubadoras têm participado desse cenário? Bom, Laura, a bioconvergência ela faz parte do presente. Um exemplo do que já existe são sensores que, inseridos no corpo humano de maneira pouco invasiva, captam constantemente o nível de glicose no sangue de pacientes diabéticos. A partir dos resultados, bombas de insulina podem injetar de maneira automatizada a quantidade correta da substância. Além disso, esses dispositivos geram uma série de informações, permitindo a predição de quedas e elevações nos níveis glicêmicos. Para o futuro da saúde, há grandes expectativas do que ainda pode ser criado com base em dados captados através de diversos dispositivos, soluções de inteligência artificial, técnicas avançadas de biotecnologia, terapia gênica e terapia celular. O uso de adesivos com nanosensores, estudado por pesquisadores em oncologia, ilustra o que está por vir nessa nova fase. A tecnologia avaliada pode identificar moléculas específicas no corpo humano e captar dados a serem processados por algoritmos que determinam o diagnóstico ou até mesmo a predição de doenças. O produto deve demorar algum tempo até ser visto no mercado, mas reúne engenharia molecular, biologia, engenharia da computação e inteligência artificial. As projeções de soluções lançando mão da bioconvergência são várias, e a imaginação é ilimitada quando se trata de novas criações. Como, por exemplo, nanorobôs projetados a partir de sistemas biológicos para entrega de drogas a células-alvo de forma controlada, no momento e local apropriados.
Também incluem sistemas microfisiológicos inovadores que combinam conhecimento de biologia, biofarma e engenharia avançada para os testes de novos medicamentos. Outro exemplo são as tecnologias inovadoras de engenharia tecidual para a impressão biológica de tecidos 3D usando novos materiais. Biosensores com moléculas biológicas geneticamente modificadas para a detecção de materiais no corpo, e também a bioeletrônica, que combina elementos da química, biologia, física, nanotecnologia e a ciência dos materiais para o desenvolvimento de dispositivos funcionais. O Hospital Albert Einstein lançou em julho de 2022 o Programa de Inovação em Biotecnologia para apoiar startups no caminho da conversão de ideias em produtos. Houve ainda a criação de uma nova vertical institucional, a Eretz Biobiotech, com foco em pesquisa translacional, empreendedorismo, incubação e aceleração, contando com uma rede de parcerias internacionais para intercâmbio tecnológico, formada por instituições públicas e privadas de mais de 10 países. Segundo Camila Hernandes, a necessidade de desenvolvimento dessa vertical surgiu a partir da observação, ao longo da experiência do Einstein, de que startups de digital health chegavam ao mercado com muito mais facilidade quando comparadas àquelas de medical devices ou de biotecnologia. O motivo é que essas áreas possuem um padrão diferente, tanto do ponto de vista de investimentos, quanto do ponto de vista de exigências regulatórias, o que dificulta a entrada de produtos no mercado. De acordo com Camila, eles criaram um pilar de biotecnologia dentro das verticais que já existiam, mas também têm trabalhado no conceito de bioconvergência, que foge à biotecnologia convencional. O programa tem 2 olhares principais, o de mercado, para que sejam selecionadas pesquisas que de fato resolvam problemas ainda não solucionados, trazendo impacto para o Brasil e para o mundo, e o olhar de produto, pensando em qualidade, segurança e ganho de valor agregado para a saúde. E Camila, quais são os principais desafios enfrentados por empresas que atuam em áreas que combinam diferentes campos de estudo? A gente tem algum exemplo na área da saúde? Então, Laura, a Camila, head do programa, ela comenta, inclusive, que as startups elas têm uma série de desafios que são muito particulares. No caso da biotecnologia e do medical devices, cada uma é um ser único, com particularidades regulatórias, de investimento e particularidades do próprio produto que precisam ser endereçadas da maneira correta. E por isso, ela mesma fala que a gente deve dar uma atenção maior para essas empresas, criar mecanismos que elas possam se desenvolver para que daqui a 5 anos o boom que vimos acontecer com o digital aconteça também com as deep techs. Uma barreira inicial é a busca por investidores. O nível de investimento necessário para as startups em biotecnologia é geralmente muito maior, assim como o tempo para a chegada do produto ao mercado. Para se investir em biotecnologia, é necessário entender o processo da maneira mais aprofundada, respeitando o tempo de maturação da solução. Nessa área, não é possível exigir que a empresa fature em 1 ano quando o tempo de desenvolvimento de um produto é de 5 anos. Apesar também de atuar como investidor, os primeiros editais lançados de pesquisa translacional estão sendo financiados pela instituição. O Einstein ele acredita que é necessário a iniciativa da indústria, não só do ponto de vista financeiro, mas também para a conexão das pesquisas com o mercado, trazendo conhecimento sobre o processo de fabricação de larga escala e a sua projeção para o mercado. Outro desafio está no conhecimento de negócios. Fundadores de empresas derivadas da bioconvergência possuem, usualmente, um perfil advindo da academia, com grande expertise de pesquisa e até mesmo de produto, mas pouco desenvolvimento na área de negócios. O programa aposta em uma equipe dedicada que forneça suporte do ponto de vista mercadológico. Um cuidado adicional precisa ser tomado com relação à comunicação dos produtos gerados a partir da bioconvergência, evitando o marketing precoce, ainda sem evidências reais de benefícios para a população. Um resultado in vitro testado em uma célula não pode ser anunciado como uma solução para determinado problema, criando uma expectativa no mercado que é irreal. Camila diz que se preocupa com o investidor, mas se preocupa ainda mais com a população, que cria uma expectativa de algo que está muito distante de acontecer ou que sequer tem o potencial real, porque não foi testado em condições que garantem o direito de dizer que realmente tem um efeito. A bioconvergência ainda está no início de uma fase industrial, mas as grandes empresas farmacêuticas identificaram seu potencial e começaram a buscar soluções inovadoras que combinam engenharia e biofarma.
No cenário brasileiro, algumas startups já iniciaram a fase clínica de pesquisa, embora a maioria esteja em fases pré-clínica e de prova de conceito. A Camila diz que no Einstein todas elas são orientadas a seguir um estudo clínico. É fundamental que se consiga provar que de fato a empresa entrega o valor proposto. Mas apesar de grande estímulo à pesquisa, o mais relevante para a instituição no momento é a pesquisa translacional. É preciso caminhar junto à tendência tecnológica e, ao mesmo tempo, buscar uma antecipação quanto às questões futuras de saúde e ao que o Brasil pode propor. No país, há capital humano qualificado, com recurso intelectual para desenvolver soluções capazes de trazer novos cenários para a população, mostrando o caráter social da bioconvergência. Na própria avaliação da Camila, é importante que os pesquisadores dedicados sejam cobrados por entregas reais à sociedade, na busca de benefícios palpáveis e não apenas por publicações científicas. O futuro da saúde está na bioconvergência. A natureza continuará nos dando sinais e pistas, mas o presente exige uma mudança de cultura com a incorporação ativa do melhor do desenvolvimento tecnológico de cada área científica. E a nossa convidada de hoje é a Fernanda Paladino, biomédica e consultora de inovação no Einstein. Bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Legal. Fernanda, que é minha colega biomédica também, eu queria começar te perguntando, na sua opinião, qual foi o marco que levou à criação desse conceito de bioconvergência, né? O que você acredita que mudou dessa interação, do que era antes, e o que a gente pode esperar dessa convergência em massa de diferentes campos da ciência? Legal. Bom, nos últimos 2 séculos, mais ou menos, as principais inovações na área da saúde dependeram tanto da tecnologia quanto da biologia, sempre trabalhando lado a lado. Recentemente, a tecnologia da informação e o Big Data começaram a desempenhar papéis muito importantes dentro da área médica. Um dos grandes marcos, na minha opinião, e acho que da comunidade científica, foi em 2004, quando o genoma humano foi mapeado pela primeira vez, unindo a questão da biologia molecular e da ciência de dados. Com esse movimento, né, depois desse grande acontecimento, houveram diversas publicações em torno desse tema, surgiu o conceito da bioconvergência, que combina biologia, engenharia, inteligência artificial, a física, a química, aprendizado de máquinas, impressão 3D, nanotecnologia, enfim. São muitas disciplinas e todas estão projetadas para afetar positivamente a saúde humana. Pensando que o nosso corpo ele é um sistema altamente complexo, faz todo sentido pensar que seguir uma abordagem multidisciplinar, né, fazendo essa conexão entre todas essas disciplinas, faz todo sentido para fornecer uma solução eficaz para esses problemas relacionados à nossa saúde. Então, é o que a bioconvergência permite, né? Pensando um pouco também na questão da história, Israel foi um dos primeiros países a trazerem esse conceito e hoje ele é líder mundial em pesquisa e desenvolvimento nessa área e trouxe diversos avanços científicos que antes eram inimagináveis. Essas abordagens, e acho que um pouco do que você perguntou em relação ao que se espera, né? Essa abordagem para o desenvolvimento de novos produtos e novos serviços oferece um potencial inexplorado para o setor da saúde hoje. Então, tanto em termos de inovação, quanto de pesquisa científica, quanto em termos de desenvolvimento de negócios e vias de financiamento para esse setor. Perfeito, Fernanda. E aproveitando aqui até todo o seu conhecimento nessa área de bioconvergência, você tem algum exemplo prático que pode ilustrar toda essa potencialidade da bioconvergência na área da saúde? Sim, hoje existem diversas tecnologias muito interessantes que trazem esse tema, né, essa conexão entre diversas disciplinas. Vou listar aqui alguns exemplos super interessantes para vocês. Então, uma das tecnologias que tá sendo muito difundida agora é uma tecnologia chamada Organ on a Chip, que é uma plataforma de microfluidos que consegue mimetizar a fisiologia do nosso corpo, do corpo humano. Então, você consegue, através de chips, desenvolver órgãos como fígado, cérebro, pele, e isso permite que você faça um estudo de mecanismo de uma nova terapia, por exemplo, identifique o seu nível de toxicidade
além de reduzir os custos da pesquisa, que é muito interessante, e também diminuir significativamente a dependência de testes em animais, por exemplo. Então, essa é uma das tecnologias. A bioimpressão 3D é uma outra tecnologia que ela é utilizada para impressão de tecidos funcionais, que possam substituir tecidos lesionados, por exemplo. Essa tecnologia também pode ser utilizada para elaboração de biocurativos, por exemplo, a partir de células-tronco, que vão auxiliar e acelerar o processo de cicatrização em feridas em pacientes crônicos e queimados. Uma outra tecnologia muito interessante é a tecnologia de drug delivery. Através dessa tecnologia, é possível fazer a programação de sistemas em escala nanotecnológica para administração de medicamentos e é possível, através dessa tecnologia, você localizar exatamente onde estão as células tumorais do paciente, por exemplo, e entregar com precisão aquele medicamento sem prejudicar as áreas saudáveis em torno do tumor. Outro campo que tem crescido bastante também é a área de medicina de precisão, e aí já é possível visualizar a recente queda nos custos operacionais de sequenciamentos de DNA, que antes era uma tecnologia muito cara, e hoje acabou ampliando esse escopo, então você encontra com mais facilidade testes genéticos, né, que tornou isso mais amplo e mais acessível para a população. E também pensando no cenário de câncer, por exemplo, a bioconvergência ela tem um potencial imenso para ajudar médicos a personalizar o tratamento dos pacientes, por meio de análise de perfil tumoral, através da identificação de marcadores, mutações e biomarcadores específicos para o tumor, fazendo com que o médico consiga encontrar opções de tratamento eficazes para cada tipo de tumor e para cada paciente. Então, esses são alguns exemplos de tecnologias na área de bioconvergência. Bem impressionante, né? Porque você trouxe aqui exemplos que trazem uma abrangência muito grande. Não é só numa área específica de atuação, de medicina de precisão, na área de oncologia, né? Os exemplos são bem abrangentes. Pode beneficiar muitos pacientes em linha geral, né? Com certeza. A gente vê tanto na área, tecnologias na área de terapias avançadas, por exemplo. Hoje a gente também vê algumas terapias, inclusive uma nova terapia que foi aprovada pela Anvisa aqui, que são a terapia CAR-T, que também é para tratamento de câncer. A gente vê tecnologias na área de diagnóstico, a gente vê tecnologias, né, enfim, em todas as áreas possíveis. É muito interessante. Eu achei muito legal também, porque você trouxe exemplos de tecnologias que hoje já fazem parte, né, até da rotina de tratamento de alguns pacientes, fazem parte do manejo desse paciente, desde o diagnóstico até o tratamento. A bioconvergência hoje já é o presente, né? Claro que existem tecnologias em desenvolvimento, e chips que você trouxe é super interessante, até para quem não trabalha com a pesquisa. É difícil imaginar como é que vai cultivar aquele ambiente. Recentemente saiu uma matéria sobre o uso desses chips no campo da ginecologia e como isso pode transformar a saúde das mulheres, né? Então, é muito interessante pensar como essa combinação conseguiu mimetizar, né, todo esse ambiente celular e esse microbioma, praticamente, né, que uma mulher tem em um chip. É muito interessante. Agora, Fernanda, uma pergunta quais seriam os principais desafios, né, quando a gente pensa na bioconvergência, e como é que a gente pode pensar na nossa realidade no Brasil? Porque a gente sabe que o Brasil ele tem um investimento em biotecnologia que ainda é muito tímido. Com certeza, e esse é um grande desafio. Comentar aqui um pouquinho, pensando na história, né, do que vem acontecendo nos últimos anos. Então, a gente pode observar ao longo dos últimos anos, principalmente durante a pandemia, né, da Covid-19, que houveram grandes avanços na área de digital health, né? Uma quantidade enorme de startups que chegaram ao mercado com muita facilidade, comparado às empresas de medical devices de biotecnologia, por exemplo, né? A gente acompanhou esse boom, né, da tecnologia, dessa era digital durante a pandemia, coisas que não aconteciam, telemedicina, enfim, diversas
startups trabalhando com a tecnologia para você poder avaliar um exame de uma forma mais rápida, né? Um exame de imagem, por exemplo, um aplicativo que o médico vai e faz a análise de um raio-x, de uma tomografia de tórax para ajudar o médico a fazer a tomada de decisão, enfim, diversas tecnologias da era digital que surgiram agora durante a pandemia. E isso não aconteceu na mesma velocidade que normalmente acontece com as empresas de biotecnologia. Então, ao mesmo tempo que a gente viu esse boom na parte digital, foi interessante observar a corrida contra o tempo para encontrar uma vacina contra o SARS-CoV-2 que pudesse chegar de forma rápida e eficaz para a população. E isso aconteceu, né? Depois de aproximadamente 1 ano, a gente estava com as vacinas no braço, né? Então, mas aí a gente pensa, né? Por que isso não acontece normalmente? Por que aconteceu nesse caso, né? O mundo todo estava tentando buscar resolver o mesmo problema. Então, foram canalizados recursos humanos, recursos financeiros, para que esse objetivo fosse alcançado o mais rápido possível. Mas a gente acompanha, né? E não infelizmente, não é assim que normalmente funciona quando se trata do desenvolvimento de um produto na área de biotecnologia, principalmente aqui no Brasil, biotecnologia ou bioconvergência, né? Normalmente, essas tecnologias, como eu comentei, né, alguns desses exemplos, elas são tecnologias muito complexas, de um risco maior, né, que levam anos até conseguirem ter uma comprovação científica de que realmente aquela tecnologia funciona e que ela possa chegar no mercado, seja a própria empresa, a própria startup, por exemplo, levando essa tecnologia ao mercado, ou a empresa, a startup, licenciando para uma indústria produzir aquela tecnologia. Mas normalmente isso leva muito tempo. Os estudos eles têm que passar por etapas in vitro, por etapas pré-clínicas, por etapas clínicas, que são diversas fases, muitos pacientes recrutados, e isso tudo requer um nível muito alto de investimento. Então, por todos esses motivos, né, por serem tecnologias complexas de grande risco, por levar muito tempo para chegar a tecnologia no mercado e por requerer um valor muito alto de investimento para executar todo esse ciclo de desenvolvimento, essas empresas não são tão atrativas para o mercado de investimento, que costuma ir na direção de onde eles correm menos risco. Então, eles sabem que uma empresa de biotecnologia não vai faturar em 1 ano depois de fundação, né? O que acontece com empresas de digital. Então, isso realmente é uma grande dificuldade. Nos Estados Unidos, essa cultura é um pouco diferente, então a oferta é muito maior lá, inclusive a concorrência de fundo de investimento existe nos Estados Unidos, então lá muitas das nossas empresas e dos nossos recursos humanos aqui do Brasil acabam indo para fora para conseguir esse tipo de investimento, porque não conseguem aqui no Brasil. Um outro ponto que é importante ser considerado é o conhecimento que os empreendedores têm em negócios, né? Pensando Brasil. Os fundadores dessas empresas, que são derivadas da bioconvergência, normalmente eles possuem um perfil advindo da academia. São pessoas acadêmicas que têm muita, né, grande expertise em pesquisa, até mesmo entendem profundamente do produto, mas eles entendem muito pouco da área de negócios, né, de como fazer isso a ideia se tornar um produto lá no final. Então, esse é um outro ponto importante. Mas tem um lado bom da história, que aqui no Brasil, a gente tem um capital humano muito qualificado, com recurso intelectual para desenvolver essas soluções que são capazes de trazer cenários muito importantes para a nossa população. Mas, para isso, é importante que exista essa mudança de mindset dos pesquisadores que decidem ser empreendedores, para que eles tragam benefícios reais à sociedade e não pensem apenas tenham apenas essa busca por publicações científicas. Então, acho que esses são os pontos e os maiores desafios daqui do Brasil e também do mundo, né? Pensando nessa parte, né, relacionada à bioconvergência. A gente vem discutindo, né, essa questão da biotecnologia, essa natureza inicial bem acadêmica, né, e como migrar isso, e principalmente aqui no Brasil, como não perder esses pesquisadores lá para fora, né, todo esse conhecimento, como aproveitar isso aqui dentro. Muito bom.
Pois é, a gente fala bastante sobre isso aqui, né, Laura? Mas, Fernanda, aproveitando que você trouxe aqui pra gente essa questão dos desafios, né, que não são desafios, como a Laura falou, que ocorrem só para essa questão da bioconvergência, mas que, quando a gente fala de bioconvergência, eles acabam ficando ainda mais fortes, né, porque a gente está falando de busca por investimento, a gente está falando de um tempo maior, né, para que essas tecnologias efetivamente cheguem, né, até a quem de fato vai poder se beneficiar delas. Queria que você contasse um pouco pela sua experiência, o que você acha que a gente pode fazer para promover esse olhar mais convergente em busca de soluções para a saúde aqui no Brasil? Bom, eu acho que o mais importante, como eu comentei, é a gente capacitar os pesquisadores, que hoje são a maioria, né, dos empreendedores na área de bioconvergência, a gente capacitar esses pesquisadores a entender como que funciona esse universo de empreendedorismo, sendo que na academia eles saem muito específicos, né, focados no desenvolvimento da pesquisa e não pensam tanto nessa parte de mercado, de produto, enfim. Pensando nisso, o Einstein lançou um programa focado nas empresas de biotecnologia para tentar atender essa necessidade, né, que a gente entende que é uma necessidade do mercado, ajudar esses pesquisadores a trilharem esse caminho. O programa Einstein de Inovação em Biotecnologia foi lançado, focado, né, ajudar o pesquisador a desenvolver desde a ideia até trazer o produto para o mercado, e um dos nossos focos dentro do programa é trabalhar a bioconvergência. Então, tentar trazer pesquisadores e startups que tenham foco, né, nesse tipo de solução e realmente fomentar o ecossistema, né, e ajudar o empreendedor, dar conhecimento a esse empreendedor de como ele consegue estruturar uma empresa, fazer um estudo fazer um estudo clínico, pré-clínico bem feito, para que ele tenha bons resultados, para que ele consiga registrar o produto dele na Anvisa, por exemplo, ou em alguma outra agência regulatória ao redor do mundo. Mas, enfim, né, dar todo esse suporte para que esse empreendedor consiga trilhar esse caminho e colocar o produto dele no mercado. E, Fernanda, você trouxe aqui para a gente a questão do pesquisador, mas que outros atores seriam importantes também estarem envolvidos nesse processo para que a gente tenha sucesso nessa empreitada? Quando a gente vê Israel, né, como Israel vem atuando nessa área de bioconvergência, a gente entende que é necessário o envolvimento de diversos atores, né? Um deles, muito importante, como eu até comentei agora, são as agências reguladoras, pois essas tecnologias elas são geradas num contexto onde muitas delas vão desafiar a própria agência reguladora, porque às vezes não há no mercado nada parecido com aquela tecnologia e, consequentemente, não tem uma regulação estabelecida, como foi o caso das terapias celulares, terapias avançadas um tempo atrás. Então, a agência reguladora é um ator importante. Os órgãos de fomento, né, que a gente tem aqui no Brasil, principalmente, então, para ajudar a empresa a captar recurso não reembolsável para desenvolver o produto. Os órgãos públicos, que serão essenciais para ajudar a empresa, enfim, ou a indústria que vai produzir aquele produto a fazer com que as tecnologias cheguem à população, que seja acessível à população. Além disso, é importante a participação da própria indústria, tanto para investimento quanto para incentivo, né, de capital privado. Universidade, que afinal é dali onde saem os recursos humanos, as pessoas que são capacitadas e que vão realmente desenvolver essas tecnologias. E, por fim, o ecossistema de inovação, que vai poder auxiliar esses cientistas a transformarem as pesquisas em produtos. Legal. Acho que a gente tem aí, né, um grande ecossistema mesmo, como a gente fala, envolvendo diferentes partes, desde lá da pesquisa básica até a aprovação, né, até a agência reguladora, como você falou, que pode permitir que essa tecnologia, de fato, seja utilizada. Fernanda, foi um prazer conhecer e conversar com você, né? Foi muito bom ouvir sobre esse conceito que, como a gente falou, já faz parte da nossa vida, né? A gente já tem aí tecnologias que convergiram nesse conhecimento e a gente conseguiu hoje chegar em resultados e medidas para os pacientes muito satisfatórias, né? Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, mas antes de ir, eu queria lembrar e te convidar a conferir os artigos que saem semanalmente nas colunas de Health e Health Innovation.
Também não deixe de visitar nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais, @MIT Tech Review BR. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.